Seja muito mais do que bem-vindo ao vídeo que mais quis fazer desde quando eu comecei a produzir aqui, todas as obras do multiverso de Crows X Worst. Nesse vídeo nós vamos cobrir dos filmes, os mangás, tem até o anime. Mas enfim, eu quis deixar tudo bem organizado aqui para deixar tudo mais claro. Eu vou explicar um por um, obviamente, né, com alguns sendo muito mais curtos pela falta de acessibilidade e também por serem, de fato, histórias curtas, além de que outros serão bem mais longos, pois eu quero dar detalhes e apontar cada aspecto. Lembrando, esse vídeo aqui não é uma linha do tempo. É mais um informativo acerca de cada obra que você pode pegar para ler ou assistir, dependendo do seu interesse, beleza? Uma linha do tempo daria muito mais trabalho, mas é um vídeo que eu sim posso fazer no futuro. Afinal, o cânone, em minha opinião, é apenas o que acontece nos mangás. Então seria um vídeo relativamente curto, mas nele eu daria justificativas para a presença de cada obra na linha. Enfim, fechando esses 2 anos de canal com chave de ouro, eu diria... vamos nessa! Filmes e séries. Crow Zero. O primeiro item dessa lista conta a história de Takiya Genji, mais especificamente o seu primeiro semestre na escola Suzura. Genji decide se transferir para a escola dos Corvos por ter feito uma aposta com seu pai, um ex-aluno e agora chefe de um grupo Yakuza, e seu desafio era fazer o mesmo que seu pai havia tentado no passado: unificar a escola inteira abaixo de sua bandeira. Genji a princípio começa sozinho, já tentando desafiar seu número 1, Tama Serizawa, mas ele era impedido por seus seguidores. Após isso, ele começa uma jornada para consolidar seu grupo dominando as classes do 3º ano para vencer Serizawa e tomar o trono de aluno mais forte da Suzura. O filme é uma ode ao trabalho original, visto que personagens do primeiro mangá de 1990 estão presentes no filme, como o trio Ebizuka, Bando Hideto e seu grupo, e claro, o aluno mais forte que já caminhou pela Escola dos Corvos, Rindaman. Crow Zero, ou Operação Corvo, como foi nomeado aqui no Brasil, tá completinho, upado no YouTube de graça pra você assistir, apesar de que ele tem uma dublagem meio capenga, mas o filme é legal mesmo assim. Crow Zero 2. A continuação direta do filme anterior, ele mostra o último semestre de Takiya Genji na Escola dos Corvos. Agora, após sua batalha contra Serizawa, ele se encontra preso num loop de infinitas tentativas de derrotar a barreira intransponível que se chama Rindaman. Enquanto isso, somos relembrados de um evento que ocorreu 2 anos antes dessa história. E nele, o antigo rei da Suzura, Kawanishi, lidera a escola numa batalha intensa contra a escola rival dos Corvos, a Academia Hosen, liderada por Makio Bito. Kawanishi, desesperado pois enxergava uma derrota iminente contra seu inimigo, o atacava com um canivete, tirando ali a sua vida. Um pacto de não agressão foi concordado entre ambas as escolas e nenhuma das duas iria tocar na outra por um tempo indeterminado. Mas nos dias atuais, Genji, por não ter ciência disso, atacava um dos seus alunos para defender a honra da Suzura. Mas isso resulta agora numa declaração de guerra, e ambas as escolas se enfrentariam numa batalha feroz. Crow Zero 2 também se encontra grátis upado no YouTube no momento da postagem desse vídeo. Vale a pena dar uma olhada, é muito bom assim como o primeiro filme. Kill Bill Live Action. O que dizer sobre o live action de Kill Bill? Eu não assisti, pois não existe acessibilidade nenhuma para assistir fora pagar um serviço de streaming que só funciona no Japão ou achar num lugar muito obscuro da internet com a tela toda borrada e sem legenda. Eu admito que eu vi uns trechinhos assim só passando bem rápido e parece ser até legal. Por exemplo, um dos atores é o ator do Narumi Tiger, o Kazuma Kaneko, né?
ele faz o papel do Tom. Ah, e a série inclusive é dirigida pelo próprio Takashi Miike, que fez Cruzeiro. A série mostra a história do Azumario. É isso mesmo. A série se chama Kyuupi e o próprio Kyuupi não aparece nela, cara. Isso é sacanagem, irmão. Apesar disso, eu achei legal, pois ela é obviamente diferente da obra original. Eu não sou desses que fala que toda adaptação tem que ser absolutamente idêntica ao material fonte, não. Só achei vacilo chamarem a série de Kyuupi e não ter o próprio nela. Enfim, não há muito o que dizer sobre Kyuupi live action, pois ela é uma série bem inacessível. High and Low the Worst. Após muitos e muitos anos com as adaptações em live action paradas, High and Low decide fazer uma collab com a franquia de Crazy Ex-Worst. E, meu amigo, eu vou te falar, a jornada de Hanaoka Fuji é realmente muito maneira. Afinal, o filme tem participação direta do próprio autor de Crazy Worst, então ele fez questão de assegurar que seu universo recebesse uma boa adaptação. Além de que ele mesmo foi quem fez o design do protagonista do filme, Em High and Low the Worst, o conflito entre ambas as escolas ocorre quando alunos da Hosen são atacados por caras que assumem ser estudantes da Oya, e o contrário também ocorre. Por causa disso, ambas decidem entrar em conflito. Naquela geração, existe seu chefe chamado Ueda Sachio, junto de um grupo formado por diversos outros líderes, chamado de Ozawa Hitoshi. Naquela época, eles chamavam a Hosen de a geração mais forte. Só que eu acho que isso é um pouco falacioso, porque isso não é a primeira vez que falam isso, né? Já que, por exemplo, em Cruzeiro 2 também diziam essa parada de ser a geração mais forte, blá blá blá. Mas eu entendo que tem que dar um gas up no filme, Em adição a isso, também teve uma série de 6 episódios que saiu um mês depois do filme. Ela é mais focada nos personagens do círculo do Fujio. Só dizendo aqui pra não ter que fazer mais uma categoria desnecessária. High and Low the Worst. Cross! Vamos lá. Eu não gostei muito do segundo filme de High and Low the Worst. E os próprios fãs também não curtiram tanto. E há por uma série de motivos. Primeiro, o Hiroshi Takahashi, autor da obra original, se afastou do projeto. Logo, não apenas os designs de personagem que ele fez, mas como a sua influência deixou a produção fazer o que bem entendesse com o filme. E no filme anterior, a Hosen apareceu, mas no fim dele, a Suzuran foi brevemente mostrada. E nesse ela aparece já no início, com o Fujio já lá dentro. Mas aí, uma parada agora que eu queria entender. Se o filme é uma collab com o universo de Crazy Ex-Worst, por que incluir aquela trama lá da aliança das 3 escolas no lado onde fica a escola Oya? Vocês entendem o que eu quero dizer? Poderia ser uma competição contra a Suzuran e tá tudo certo. Mas por causa do plot que rola também entre as escolas que se tornam lá, que se voltam contra a Oya, fora do núcleo onde tá o collab do filme, tudo vira uma bagunça gigantesca, e tá aí onde eu concordo com muitos dos fãs que caíram matando no filme. A Suzuran e a Hosen são coadjuvantes num filme que eles precisavam ser destaque, cara. O Rao, o rei da Suzuran naquela época, é um personagem suporte ali, entendeu? Enfim, essa é a minha opinião. Eu poderia falar mais sobre continuar por um bom tempo, mas High and Low the Worst Cross é um filme divertido, que se você quiser só pegar pra assistir ali de boa, tá show. Mangás oficiais. Só pra clarificar essas duas separações de categoria entre mangás oficiais e mangás de outros autores, como vocês podem aí ver nos capítulos, essa parte aqui é para definir os mangás que são feitos pelo Hiroshi Takahashi, e os outros, obviamente, são mangás de outros autores que são coerentes com o universo da obra. É só isso mesmo. Crows.
Agora chegando nos mangás escritos por Hiroshi Takahashi, uma lenda viva que até hoje nos traz alegria, cara. Ah, o que falar de Cruz? O que não falar? É um mangá que... eu não sei, ele é especial pra mim. E eu sei que pra vocês também pode ser você um dia pegar pra ler ou assistir meus vídeos de capítulos, cara. Eu posto capítulos de Cruz periodicamente aqui no canal. Nesse momento a gente tá liberando os capítulos 20 e poucos. Mas com o tempo, vai que a gente chega no final e termina tudo lá. Cruz conta a história de Boya Harumichi, um aluno transferido do segundo ano que chega no segundo semestre da Escola dos Corvos, Suzuna. Lá, ele acaba entrando em conflito com quase todo mundo que vem pela frente. Akutsu Futoshi, o trio Ebisuka, onde ele luta contra Hiromi e logo após contra Makoto Sugihara, e vence ambos. Além de também desafiar Bando Hideto e todos os membros do seu grupo, onde Boya Harumichi sai como vencedor, se consagrando assim o número 1 e rei da Suzuna. Boya Harumichi cresceu junto com o universo que se moldou em volta dele. Em sua jornada, ele desafiou a terceira geração do The Front of Armament liderado por Kuno Hideomi, e junto de seus amigos da Suzuna e Rindaman, os derrotou. Além disso, ele influenciou a formação da Aliança Kurotaki, a união de várias escolas espalhadas pela cidade em um só grupo para bater de frente com a Suzuna e a Hosen. Porém, Boya e seu líder, Bulldog, eram melhores amigos, e por causa disso eles não entraram em conflito. A conclusão do arco que muitos viram se abrir em Cruzeiro é concluída por Boya, onde os irmãos Tatsuya e Hideyuki Bito desafiam juntos a Suzuna num combate de 2 contra 2, a Boya e Makoto Sugihara. A visão de Tatsuya muda para sempre, já que pelas palavras de Boya e por sua derrota, ele simplesmente enxerga que o caminho da vingança não vale a pena, e o que ocorreu no passado não pode simplesmente ser reparado. Esses são apenas alguns dos feitos de Boya Harumichi, mas mesmo assim muitas outras coisas acontecem. Cruz é um clássico, um dos melhores mangás para alguém que só quer se divertir com um universo bem construído, personagens carismáticos e, claro, muita ação. Foi uma das leituras mais divertidas da minha vida e essa obra é aquela que toca no coração, sabe? Eu acho que ela é perfeita para qualquer homem. Você lê e você sente como se estivesse, sei lá, vivendo aquilo, porque é realista. É próximo do nosso mundo. O que os personagens sentem são sentimentos que nós sentimos. E é isso que faz de Cruz um mangá lendário. E vai morar para sempre no meu coração. Cruz Next Supplementary Story. Também conhecido como Cruz Gaiden, ele basicamente conta o backstory de vários personagens que a gente conhece no decorrer da obra, como o trio Ebisuka, em sua época de ginásio, o lugar onde os três se conheceram, e a empreitada deles contra o Dajima, um cara da Suzuna da mesma geração de Katsuragi, o número 1 da Suzuna um ano antes da história de Cruzeiro. Nessa história, também temos a lore de Bando Hideto, que eu recomendo bastante vocês assistirem, já que eu já postei ela aqui no canal. Vou falar pra vocês que ela justifica até certo ponto as coisas que ele faz no futuro. Até certo ponto. Em Cruz Gaiden também temos a história de Boya no ginásio, onde ele conheceu o Zeton, além de uma empreitada da 4ª geração do The Front of Armament, que eu diria que realmente, bem, deixou a desejar na obra principal, mas o autor decidiu dar essa moral pra eles no Gaiden, mesmo que tenha durado só 2 capítulos, Por fim, temos a história de Kyosuke Kizu, mas eu não vou entrar em detalhes sobre ela, e eu não recomendo você ir atrás até pelo menos ter terminado Cruz, senão vai ser um spoiler bem pesadão mesmo. Kyuupi. Eu incluí Kyuupi nessa lista pois ele, querendo ou não, faz parte do universo de Cruz X-Worst, mas é uma história praticamente alheia ao núcleo principal da obra anterior, Kyuupi conta a história de Kyuupi, apelido para Ishida Kotori,
atualmente trabalhando num posto de gasolina. Kyuupi teve uma infância como qualquer moleque que a gente vê nos trabalhos do Hiroshi Takahashi. Lutando desde pequeno, Kyuupi era sempre o maioral por onde passava. Mas em um momento, especificamente no ensino médio, Kyuupi entrou em conflito com um grande grupo chamado Aliança dos Calouros, com o objetivo de encontrar seu líder, Azuma Ryo, seu amigo do ginásio. Infelizmente, antes que pudesse fazer isso, Kyuupi foi pego pela polícia por uma série de crimes, foi levado em custódia e foi sentenciado a 4 anos de reformatório. Depois de sair da detenção juvenil, Kyuupi, após um tempo, reencontrou Azuma Ryo, agora liderando o grupo que atua no submundo chamado Tenrokai Gumi, onde muitos membros da antiga Aliança dos Calouros estão, inclusive. Kyuupi é convidado a liderar ela ao lado de Azuma, mas o mesmo se recusa, o socando na cara. A história de Kyuupi é uma lição sobre redenção, arrependimento e mudança. Ishida Kotori, um homem que no passado vivia à margem da lei, teve sua visão de mundo alterada por alguém que lutou com ele de igual para igual. Mas após encontrar a derrota, mostrou que nem tudo na vida é sobre violência, e que podemos encontrar a felicidade de outras formas. Como eu disse anteriormente em Crows, é uma história que um homem deve ler e absorver com atenção. Se você é jovem, tá começando a vida adulta ou tá terminando o ensino médio, meu irmão, pega pra ler. Na moral, escuta. Não vou elaborar mais do que eu elaborei. Só confia no pai. Kyuupi Gaiden. Kyuupi Gaiden é uma história feita pelo próprio Hiroshi Takahashi que se passa na época onde o Kyuupi permaneceu no reformatório. Ela é dividida em 2 partes, com uma tendo certo foco no Kyuupi e a outra no Azuma Ryo. Não tem muito o que dizer sobre essa, afinal, é mais uma extensão da história dando um pouco mais de contexto. Eu inclusive acho foda a parte do Azuma, ele com aquele casacão branco que ele usa também lá no live action. Mas, apesar disso, eu não acho que tenha tanto assim a ver com a série. Já que, bem, eu sei que algumas paradas rolam na série que nem acontecem na série principal de Kyuupi. Enfim, eu leria depois ou durante o desenrolar da história do mangá principal. Não diria que funcionaria tão bem lendo antes. Fica aí a seu critério. Crows The Aftermath. E agora, retornando à série principal, Crows The Aftermath também é dividida em 2 partes, com a história dela contando a história de Kawashi Teisho, onde o mesmo decide desafiar alunos da Suzuran atrás do cara que assediou sua irmã. No momento em que Takeda Kosei descobre sobre isso, ambos, juntos, entram no terreno da Escola dos Corvos e são recebidos por Zeton, que escuta com atenção o que realmente aconteceu, resolvendo esse problema da melhor forma possível. A segunda parte mostra a batalha dos calouros da Suzuran daquele ano, com Butcher, Kurosawa Kazumitsu e Harada Tokyo se destacando. Mas o verdadeiro demônio que havia acabado de entrar na escola acabou não tomando partido nessa competição a princípio. E estamos falando de Hana Kiguriko, um dos alunos mais poderosos que já caminhou pelos corredores da Escola dos Corvos. Caso você não tenha lido, não vou estragar pra você o que realmente ocorre nessa história. Só fico imaginando como deve ter sido a reação das pessoas que acompanhavam na época que isso aqui foi publicado, cara. Worst. Worst. Como não te amar, não é mesmo? Vou falar pra vocês. Tsukishima Hana, seu protagonista, pra mim, é uma das maiores inspirações que qualquer um poderia ter. Um cara humilde, mas sabendo a hora certa de se impor. Alguém que é forte e usa sua força para proteger os fracos. Alguém que sempre tá a fim de ultrapassar os próprios limites e que não se abala quando alcança um novo teto. Uma pessoa amigável, mas que sabe intimidar seus oponentes da melhor forma. Um líder e não um manda-chuva. Afinal, Hana sangra, chora, ri, está sempre ao lado de seus amigos. Ele não é só um homem. Ele não é só um super homem. Ele é o profeta do Senhor!
Ai, ai. Worst se passa 2 anos depois dos eventos de Crows e poucos personagens que vimos lá restaram na história, com a gente podendo dizer que apenas a geração de Zeton permaneceu e claro, as das demais da cidade, como a da Hossein e do TFOE. De resto, vemos os de Crows Aftermath. Um novo elenco extremamente carismático surge num universo que já foi consolidado na obra principal, hein? Tsukishima Hana é um garoto que vive fora da cidade de Toarushi, numa zona rural montanhosa. A gente vê que ele é bem arcaico, com nunca sequer tendo visto um telefone celular até chegar lá. Conforme os primeiros capítulos vão se desenrolando, Hana se demonstra um personagem completamente overpower, derrotando grandes alunos da Suzura como Sakuta, e após um tempinho, ele bota Machi Hisashi, o aluno que muitos julgavam ser um demônio na época do ginásio, no chão com um único golpe. A única pessoa a princípio a parar Hana foi ninguém mais nem menos que Hanaki Guriko, onde Hana havia sido enganada a puxar uma briga por ele por influência de Zeton. Depois de perder para Guriko, Hana descobriu finalmente que o mundo é muito grande e nos dá novamente uma das maiores lições que Crows e Worst nos oferece. Sempre haverá alguém mais forte. Tsukishima Hana vive diversas aventuras junto de seus amigos da Suzura, apesar de estar em paz com a escola Hossein e o TFOA, tendo seu maior rival a Machi Hisashi, o aluno que desde seu encontro com o nosso protagonista no início da obra, apenas cresceu e cresceu, tanto em poder como influência, e ambos travaram um combate lendário na Floresta dos Monstros, o mesmo cenário da batalha do Suzuran vs Hossein de Zeton contra King Joe, mas como também é a de Takia Genji vs Narumi Taiga. E claro, o mesmo lugar onde ele também havia travado uma batalha contra Mitsumasa Tsukimoto, o chefe da Hossein de sua geração. Worst é aquela obra que você leu uma vez e nunca mais esquece. Apesar de não ter um foco tão grande na ação como Crows tem, tendo em seus defeitos algumas lutas cortadas para fora de tela e histórias de personagens que poderiam ter sido muito mais sendo deixadas de escanteio, Worst é definitivamente um mangá com o poder de mudar vidas e é imensuravelmente prazeroso de ler. E eu recomendo ele para qualquer um. Worst Gaiden. Worst Gaiden é uma história incrível que foi feita para dar contexto a 2 núcleos diferentes desse universo. A primeira parte conta a história de Suzuki Keizo, o fundador do Front of Firmament, junto de mais 3 amigos, Hasegawa Sadamasa, Kadata Yoichi e Yoshi Maezo. Eles decidiram se rebelar contra o sistema de gangues de motoqueiro que oprimia qualquer um que não demonstrasse interesse em se unir a eles, criando seu próprio grupo. A história da primeira geração tá feitinha aqui no canal, apesar de que eu acho que ela tá meio datada. Quem sabe eu faço um remake, é? Já a segunda parte de Worst Gaiden tem 2 capítulos só, e nela nós vemos a história dos irmãos Umehoshi e sua empreitada na Suzura, onde eles quase inclusive a conquistaram. Masashi e Yasushi Umehoshi não apenas já chegaram tomando o trono da escola como calouros, mas também enfrentaram a Hossein e mostraram quem é que manda na cidade pro atual líder deles, Nikaido Takuya, onde Yasushi o derrota com um único soco. Crows Gaiden Katagiri-ken Monogatari. Essa é a história de Katagiri-ken, aquele cara que influencia o Genji no filme de Crow Zero. Os dias dele na Suzura foram bem caóticos, eu diria. Lá, ele encontra Murakami Masato, conhecido como Muramasa, e ambos formam um grupo com o objetivo de dominar a Escola dos Corvos. Em meio às suas aventuras, eles encontram Momoyama Michio, o equivalente ao Rindaman de sua época, um aluno extremamente poderoso que não se importava com os assuntos gerais da escola. E eles obviamente não tiveram chance. A ordem de eventos dessa história é meio inconsistente, visto que a terceira parte dele meio que ao final da história, pra logo na quarta eles estarem de volta na escola. Eu leria esse mangá e depois de assistir Crow Zero, eu acho que seria legal, apesar da história desse Gaiden ser meio alheia ao filme, visto que os caras que são mencionados como cachorros grandes da Suzura no filme e mangá de Crow Zero 2 não estavam presentes no Gaiden, por algum motivo. Já que, não sei se isso é um retcon ou não, mas esse é assunto para outro vídeo.
Saigo no Worst. Também conhecido como The Last Worst, vemos a jornada de Miyamoto Samon e Yosuke Sajima como veteranos na Escola dos Corvos. É uma história simples de apenas 2 capítulos e foi basicamente o anúncio do fim da geração deles. E durante um longo tempo foi a última história que tivemos sobre a Suzura, visto que Takahashi foi fazer uma obra completamente alheia a esse universo em si. Nesses 2 capítulos, Sajima acaba por ser derrotado por um aluno chamado Hajime Isho, conhecido como Ipin, que se transferiu recentemente para a escola Rindo, e está indo atrás de diversos caras de destaque pela cidade para criar uma lista. Basicamente um ranqueamento entre todos eles. Sajima aparecia em 7º no top 10. E após sua derrota, Samon vai atrás dele imaginando de que ele havia vencido de maneira covarde. E ambos têm um combate intenso. Worst 816. Esse é o one shot que foi dado de brinde a todos que compraram ingressos para ver o filme Ryan Low no cinema. Nele, há 2 partes, com a primeira sendo da primeiríssima geração da Hosen, sendo feito pelo autor do mangá Cross Gaiden Hosenka. E nele, vemos os líderes daquela época disputando juntos num tatame dentro da escola. E Buta Terakado, o top dog da geração, vence um deles com apenas um acerto. Já a segunda parte é feita pelo próprio Hiroshi Takahashi. E ela é bem simplesinha, mostrando uma resenha do secundarista da Hosen conhecido como Sabakan. Ele brevemente explica como funciona a hierarquia de poder da escola, onde apenas alunos seletos podem deixar seu cabelo crescer, e isso é um símbolo de liderança e conquista. Apesar de ser um líder, vemos no decorrer das páginas que Sabakan ainda se comporta como um tipo de capanga aos seus superiores do 3º ano, como pudemos ver ele jogando Mahjong no fim do capítulo, onde os mesmos o finalizam fazendo pedido de bebidas a Sabakan. Suzurans Go Strong. Essa é a história de Tyrone e seu primeiro ano da Suzura. Ele apenas aparece por algumas páginas, já fechando mesmo a história de Worst. Então nesse capítulo a gente recebe mais um contexto da jornada dele na Escola dos Corvos. E ele forma um grupo junto com Kuniyoshi Masahisa, Kurosawa Toshimitsu, Ken Ken e um aluno chamado Sunagawa. E não há muito mais o que dizer, eles só fazem coisas aleatórias pela escola, como dar de cara com Daisen Tsutomu, o atual rei da Suzura após Hana partir, e o encontro de Tyrone com Miyamoto Samon, o secundarista mais forte. Mas infelizmente a luta que eles dois travam é cortada. Dustland. Lançado em 2026, a atual história escrita e desenhada por Hiroshi Takahashi, Dustland será supostamente a sua última obra em mangá desse universo. E vou te falar, tô gostando. Atualmente só tem 13 capítulos e eles mostram a infância e os dias pré-ensino médio de Hibari Asada e Kobayashi Sanzo. A gente ainda não sabe o que Dustland um dia pode acabar se tornando, visto que não tem um objetivo claro como o Worst, por exemplo, tem. Onde o Hana bem no comecinho já declara que ele vai ser o cachorrão definitivo da Suzuran e tamo junto. Sanzo e Hibari vão entrar pra Suzuran provavelmente para dominar ela completamente ou para viver uma vida normal, assim como Boya Harumichi pretendeu. Só há uma forma da gente descobrir, que é acompanhando essa nova saga que promete ainda durar muito tempo. Esse vídeo aqui provavelmente vai ser atualizado algum dia, então eu vou evitar falar tanto assim sobre Dustland, afinal, não sabemos ainda muito bem sobre o plot principal, mas tenho certeza que vai ser incrível. Eu já tô totalmente Dustlandizado, moleque! Mangás por outros autores. Cross Gaiden Hosenka. Abrindo a seção de obras de outros autores, Cross Gaiden Hosenka conta a história da primeira geração da escola Hosen, a maior rival da Escola dos Corvos Suzura. Seu protagonista, Buta Terakado, começa sua jornada imaginando que teria uma vida normal numa escola comum. Mas ao chegar na cerimônia de abertura,
ele encontra o auditório em completo caos, além de descobrir que sua escola era apenas para homens, já que ele imaginava que ia até arrumar uma namoradinha na sua escola. Crossguide e Rosenka tem um traço não muito ortodoxo, como vocês podem ver aí na tela, hein? O protagonista mesmo parece um ogro, e algo que eu posso dizer é que o estilo de arte tem muitas mudanças no decorrer dele. Tipo, tô passando na tela imagens do comecinho do mangá e agora se liga nos capítulos mais pra reta final. Claro que o protagonista desde sempre parece um demônio, mas, mano, olha na meiuca do mangá como é que é. Se fosse colorido eu ia achar que é um daqueles manhwa ou sei lá. Apesar de tudo, dizem que ele é muito bom. Eu não posso dizer, já que ele não tá disponível em nenhuma língua que eu sei ler. Mas eu achei especificamente os personagens bem carismáticos. Como o rei da Suzura, o Zoradaijin, tendo seu irmão aluno da Hosen, o Soradaigo. E ao invés de Buta Terakado, que é o chefe da Hosen, desafiar ele, o cara no topo da escola dos corvos é o seu irmão que o faz. E isso é muito da hora, cara. O personagem também que eu gostei é o Kanata Hanazono, que é aquele mesmo arquétipo do Rindaman, ou do Guriko, que é só um cara absolutamente forte que não tá nem aí pra nada e valeu. E é ele quem luta contra o Buta, ah? Crossguide e Rosenka parece ser uma obra bem promissora. E caso seja totalmente traduzido um dia, eu com certeza daria uma conferida. Crossguide Linda Linda. Esse mangá conta a história de Rindaman em sua época de ginásio. Ela é bem curtinha, você lê ela em, sei lá, umas 2 horas por aí. Eu mesmo dei uma relida nela, inclusive em português brasileiro, e ela só tá inteira disponível em português, tá? Tá completinha lá no site onde qualquer pessoa que se interessa por leitura de mangá sabe o nome, eu nem preciso dizer, ah. O parceiro que faz as traduções assiste meus vídeos que eu sei. Pô, um salve aí, cara. Porque se dependesse dos caras gringos fazerem, a gente tava ferrado, irmão. A história basicamente gira em torno de Rindaman e Yoshidomi Keiichi, onde ambos se conhecem no serviço de meio período que eles têm. Keiichi acaba meio que sendo ostracizado no seu trabalho após ter sido acusado de roubar teu chefe. E devido a isso, ele acaba se afastando do seu serviço. Além de ter seu dinheiro extorquido por membros da Yakuza. E por causa desse evento, ele decide se desvirtuar completamente de qualquer ambição positiva. E até de Rindaman, ele se afasta. Além disso, em certo momento, a escola Ryusen, onde Rinda e Kate estudam, entra em guerra contra a escola Aoka. E um dos cachorros grandes da Ryusen convida um de seus amigos para os ajudar no combate. Com ele sendo um cara que passou por treinamento militar na França, apelidado de Jungle. E pra não spoiler mais do que eu disse, só digo que Rindaman e Jungle irão se enfrentar. Crossguide Linda Linda é uma leitura que vale a pena aí se você curte o personagem. Apesar do mangá ser uma história meio estranha que não se explica tanto assim até a reta final dela, mas é agradável. CroZero. O primeiro mangá de CroZero tem a sua qualidade questionada tremendamente pelos fãs, tanto que ele sequer foi traduzido por completo até hoje. Ele foi feito depois do filme, e ele tem várias coisas novas e algumas até diferentes do filme original. Eu mesmo não li, pois o único lugar onde eu encontrei completo foi um site russo, cara. Mas eu sei de diferenças onde, por exemplo, o Genji ele de fato luta contra o Makize, se não me engano. Onde no filme a gente vê que ele faz aquele esquema lá do encontro em grupo e tal. Mas acho que apesar disso aí ter no filme, no mangá eles também lutam. Infelizmente não dá pra falar muito desse mangá, pois ele não tá completo e a acessibilidade dele não é tão simples. Mas caso um dia ele esteja disponível, eu vou dar uma olhada boa nele, porque eu sei que não tem apenas essas diferenças, mas também referências onde o fã do mangá original vai notar. CroZero Reboot. Esse é o segundo mangá que adapta o primeiro filme de CroZero às páginas. E assim como o primeiro, a sua qualidade também é meio questionada pelos leitores. Afinal, existem alguns problemas, uns iguais ao anterior como um traço não tão ortodoxo
e páginas de qualidade questionável. E outros problemas também, como a interpretação meio errônea de alguns personagens, como o Rindaman, por exemplo, onde o autor retrata ele como um cara meio mal, se podemos dizer assim. Vou te falar, isso é uma história talvez até para um vídeo separado, porque se eu falar aqui vai tomar um tempo demais num vídeo absolutamente gigantesco como esse aqui. O mangá reboot de Crow Zero, apesar de tudo, é mais pé no chão e segue os passos do filme, não apenas em quesito de plot, né? Mas em questão de ser bem mais direto do que o anterior, visto que o primeiro tinha umas partes mais com uma pegada slice of life, assim, do que esse. Esse mangá aqui tá em processo de tradução pro inglês atualmente, e o cara que tá fazendo provavelmente não vai enrolar muito pra terminar. E eu tô lendo e é um mangá maneirinho. Mas, assim, por mim, o filme é bem melhor. Crow 02 Suzuran vs Hosen. O que falar do mangá de Crow 02, né? Pô, é a série que a gente abriu o canal aqui, cara. Tenho certeza que alguns de vocês que assistiram os vídeos têm um carinho especial por ele, assim como eu tenho. Então, eu não vou deixar aqui enviesado e puxar o saco desse mangá apenas por ter me divertido tanto fazendo os episódios aqui, beleza? Enfim, Crow 02 possui diferenças gritantes em relação ao segundo filme, mas em contrapartida às outras duas adaptações, os fãs abraçaram com muito calor esse mangá. Afinal, ele é feito pelo gênio absoluto Tetsuhiro Hirakawa, ator de Clover e Nine Pics, que eu também faço vídeo aqui no canal. Ele tem uma habilidade insana de criar uma vibe gostosa de se presenciar nas páginas, mas como ele também adiciona fatores importantes para a história, e também excluindo outras coisas que não fazem tanto sentido assim e funcionam mais na fórmula de filme. Por exemplo, vou falar aqui considerando que você já assistiu o filme, beleza? O Ken-san, ele só aparece por uns 2 ou 3 quadros em formato de lembrança do Genji. O mangá não retrata absolutamente nada do plot dele. E por causa disso, a subtrama do Kawanishi, o aluno que manda o Makiobito dessa pra melhor, também tem um papel de bem menos importância na história. E bem, isso causa alterações no curso de como o plot principal vai se desenrolar, já que querendo ou não é culpa dele que o pacto de não agressão foi quebrado. O mangá também conta com pelo menos 1 ou 2, se podemos dizer assim, né, arcos bônus, com um deles sendo com personagens inéditos criados pela mente do autor responsável, e outro que também mostra a reestruturação da Hosen de Narumi Taiga, coisa que o filme não se importa nem um pouco de cobrir, A forma que ele faz isso justifica bastante seu desejo de honrar seu antigo líder e dá um peso a mais para a batalha final, que também tem suas diferenças em relação ao filme. Se você curtiu o filme e quer ler o mangá, ele tá disponível em inglês inteirinho lá no site, ou assiste aqui no canal, pô. A série é antiga de uma época que eu tinha muito mais timidez, mas confia no pai. Harumichi. Cara, essa história aí é meio... sei lá. Dá pra considerar canon visto que ela foi feita pelo Suzuki Dai, um dos assistentes do Hiroshi Takahashi. Mas e aí? Ela se passa pelo visto depois de Crows e ela se inicia com uma luta, especificamente com Kunizaki Suguru, que é derrotado por alguém que lembra bastante Boya Harumichi com um único soco. Vamos lá. É o Boya. Não tem o que dizer, tá ligado? Os caras fazem ali um mistério e tudo mais, mas cara, ninguém mais no mundo todo do mangá tem esse shape aí e esse estilo. Mas o problema dessa história é que ele não é o protagonista. O personagem principal é o Uematsu Fujizuki, o cara mais forte daquela cidade, determinado a encontrar o cara que venceu o segundo mais forte, que no caso é esse cara que levou um socão do Boya. E cara, eu gosto muito do traço do Suzuki Dai, mas sei lá, é uma história meio alheia a tudo. Mas se você tem interesse em só pegar algo aleatoriamente que tem o mínimo de relação e se passa no mundo de Crazy Ex-Worst, fique à vontade. Kuzu! Another Crows! Kuzugami Tatsuo!
Essa é a história do antagonista final de Cruz, conhecido como o delinquente mais forte do Japão, Tatsuo Kuzugami. Ela também é escrita e desenhada pelo Suzuki Dai, mas infelizmente ela não está traduzida completamente, nem nas línguas asiáticas e tal. Eu achei meio estranho ninguém ter se comprometido a fazer isso. Mas ela parece ser bem interessante, já que ela não tem o filtro de ser uma obra shonen, né? Ela tem seu arquétipo como seinen e, bem, tem Hall solta na internet e podemos ver que tem um teor bem mais adulto mesmo. Mas infelizmente eu não tenho muito a dizer sobre ela porque temos pouquíssimas informações sobre o seu enredo. Kyuubi Gaiden Desperado, Azuma Ryo. Cara, pesquisando aqui, existem mais 2 Gaidens do Azuma Ryo fora aquele do Takahashi que eu tinha mencionado lá em cima. Não sei se são mesmo, afinal os dois não têm capítulos disponíveis lá no site mais popular para ler mangás. Então eu fiz uma categoria só. Esse Gaiden é assim como Kuzu, moldado no arquétipo seinen. E ele apenas se passa no mesmo universo por ser sobre o Azuma Ryo. Afinal, pelo que eu li aqui, ele nem se encontra no Japão. O vagabundo tá lá no Panamá, moleque. Taca isso, cara. Não tem muito o que dizer, já que também é outro Gaiden que não tem capítulos traduzidos. Mas tem Hall por aí, eu diria que ele é mais focado em parada de crime mesmo e tem uma pegada meio militar, guerrilha, assim, coisa assim. Se tu tem interesse em um dia acabem traduzindo, manda brasa aí. Eu mesmo leria porque eu acho isso maneiro até. Além dele ter um traço bonitão pelo que eu olhei nas Halls, né? Kyuubi Tom e Jerry Gaiden, Handing Out the Moon. Provavelmente o mangá mais misterioso dessa lista. E eu não esperava que seria logo o mangá do Tom e Jerry. Cara, então, vamos lá. O autor é um cara meio diferente. Como assim? O nome dele é o Kujima Hiromasa. Eu vou deixar na tela pra vocês precisarem verem que eu não tô de caô. Ele faz mangá de tudo, já fez mangá de beisebol, já fez mangá de cozinheiro, já fez mangá de boys love, né, que é história gay, já fez história de delinquente normal como qualquer outro e, pô, o YouTube vai cortar o alcance, rapaziada. Ele já fez mangá de safadeza, se podemos dizer assim, Fora isso, ele também já fez uma collab com a Rumiko Takahashi, a autora de Nuyasha. Mas o mangá tá incompleto, então não dá pra saber como foi. O plot de Kyuubi Tom e Jerry Gaiden Handing Out the Moon é um mistério, mas nós podemos especular algumas coisas. Visto que há prévias no site da própria editora e nós vemos inclusive o próprio Azuma Ryo em uma das páginas. Então, podemos concluir que não é tão distante assim da história de Kyuubi, e não é alheia como o Gaiden Desperado do próprio Azuma, mas infelizmente não dá pra apresentar mais do que essas bobagens que eu disse, pois não tem Hall na internet e absolutamente nada é debatido na internet sobre essa história. Mas, como vocês estão vendo aí na tela, ele tem um traço bem bacana, bem limpo, bem bonito. Eu leria tranquilamente se ele fosse traduzido em algum momento. Worst Gaiden Dokuro. Essa é a história da lenda Kawachi Teisho. Nós tivemos algumas menções em Worst do passado de Teisho e os demais personagens antes de se unirem ao TFOA, mas por ele ter saído da história tão cedo, eu acho que ele deixou bastante a desejar como personagem em si, Dokuro foi o vencedor de uma espécie de concurso que a revista fez para autores pequenos mostrarem o trabalho deles, e Kida Masashi, o autor desse Gaiden, venceu e conquistou o direito de ser publicado a longo prazo pela editora. Eu vou falar pra vocês, eu curto bastante o traço desse mangá aqui, ele relembra minimamente Worst, mas o autor tem claramente o seu próprio estilo, e os designs são bem fiéis, pelo menos dos personagens que haviam sido criados pelo Hiroshi Takahashi. A tradução dele para o inglês infelizmente não tá muito avançada, e eu vou falar pra vocês, eu duvido que alguém pegue pra fazer tão cedo devido a algumas invenções de moda que o autor tá tendo atualmente. E se você quer ouvir mais uma elaboração acerca disso aí, dá uma olhada no vídeo que eu vou deixar aí no card. Eu não dou range nem nada, mas é algo realmente muito frustrante, cara. Já que eu sinto que ele não tem o direito de fazer uma alteração tão grande assim numa história que já foi consolidada,
Eu tenho dado umas olhadas nos lançamentos de House e Worst Gaiden Dokuro, e a obra tá num momento estranho. Mas isso é papo onde eu mencionei naquele vídeo que eu mencionei antes. Mas agora falando de sua trama, é basicamente a jornada de Teisho. E a parte onde a tradução pro inglês para é logo antes da luta dele contra Takeda Kosei, o líder da quinta geração do DFOA. Ele obviamente segue a tradição de levar uma surra pro líder que passaria o bastão pra ele. Mas é legal de ver mesmo assim. Worst Gaiden Dokuro é uma leitura legal, apesar dos problemas. Se você gosta do personagem como eu gosto, dá uma olhada, pô. Worst Gaiden Guriko. O famoso Gaiden infinito que não tem mais ninguém menos que o rei demônio da Suzura, Hanaki Guriko, como protagonista. Vou falar pra vocês, foi uma surpresa recente ver ele sendo traduzido pro inglês depois de tanto tempo. Já foram lançados uns 30 e poucos capítulos e vou falar pra vocês, ele é mais um negócio pra ler na resenha do que levar a sério. Já que o próprio mangá claramente não se leva quando você começa a folhear sem dar muita bola pros textos, ó. Esse mangá conta a história de Guriko antes de partir pra Suzura, onde ele tá ainda na sua época de ginásio. Vou admitir pra vocês que eu ainda não peguei pra ler, pra valer, sabe por quê? Eu sou assim. Eu gosto de esperar uma obra acumular vários capítulos ou um arco de alguma obra que eu tô lendo já está bem encaminhado. Porque eu gosto de pegar e ler vários capítulos numa paulada só. Né? A história se passa em Fukuoka, no distrito de Hakata, especificamente. Nós vemos Guriko, inclusive, tendo lá um grupo, sendo um personagem bem mais sociável e não tão distante de absolutamente tudo como ele era em Worst. O traço, como vocês podem ver, não é tão ortodoxo assim, mas ele tem suas tentativas em relembrar o traço do Takahashi. E bem, como eu disse antes, se der vontade, pega pra ler sem pretensões, só na resenha, tá? Worst Gaiden Sabroku Santa. A história é de Yamata Kotobuki, aluno da escola Rindo e morador do complexo de apartamento Sabroku Santa. A série começa com o trio, com o próprio Amata, Ginta Takanashi e Raita Hayashi, onde os três tomam caminhos diferentes. Onde o Raita acaba entrando para a Academia Hosen, e o Ginta por algum motivo acaba se envolvendo com o grupo de Hangure, que no caso é meio que um tipo de criminoso que age numa área cinzenta das leis lá do Japão e tal. Pelo menos até onde eu tava vendo o mangá, ele tava metido nessa. E falando de Hangure, o mangá tem um teor bem mais dark do que Cruz, afinal, ele se passa entre o ano em que Boya Harumichi saiu da Suzura e o ano onde Tsukishi Mahana chegou. Então podemos concluir que é uma história relativamente perigosa, afinal, esses Gaidens próximos demais da linha principal geralmente fazem umas mudanças meio desagradáveis nos eventos que conhecemos, assim como o Worst Gaiden Dokuro fez, Mas vou te falar, até agora eu não vi reclamação nenhuma de nenhum fã que tá numa leitura avançada desse. Então, eu acho que tá safe, por enquanto. Um fato interessante, esse mangá tem o mesmo ilustrador que dois Gaidens do universo de Baki, sendo o Gaiden do Gaia e Sikorsky e o Gaiden do Orochidopo. E como vocês estão vendo aí, como eu tô passando na tela, ele tem um traço bem fiel ao Worst. O artista que fez isso é brabo. Hayashi Takaaki, o nome da fera. Outro fator também que talvez possa te incomodar na leitura de Sabroku Santa é que ele tem uns fanservices meio, sei lá, tipo, na escola junto com Amata, estuda também um aluno chamado Bando Hayato, que é irmão mais novo de Bando Hideto, de Cruz. Meio nada a ver isso, já que ele nunca foi mencionado antes nem nada. É esse tipo de callback meio nada a ver que o mangá faz, mas... sei lá, fica a critério de quem tá lendo gostar ou não. Eu mesmo acho isso meio desnecessário. Sabroku Santa tá atualmente sendo traduzido na calma pro inglês. E se você quer ter uma visão do que rolou entre Cruz e Worst, mesmo sendo uma história bem alheia, feita por outro autor, focada numa parada de submundo e também na aliança Kurotaki ao invés da Suzura, é uma boa pra dar uma lida, Worst Gaiden, Mr. Zeton. Todo mundo sempre imaginou que Zeton um dia receberia um Gaiden nos moldes de Great Teacher Onizuka, mas nunca pensaram que de fato fariam isso e, ainda por cima,
fariam referências diretas ao próprio, cara. Mr. Zeton foi uma surpresa grande pra gente, mesmo tendo um comecinho bem morno, com um estilo de arte que tentava imitar um pouco do que o Oshi era, mesmo que bem quadradão, ao invés do estilo mais redondinho do Hiroshi Takahashi. Um pequeno universo começou a se formar na pequena cidade onde o mangá se passa. A história é focada na escola Tenkokoku, onde Zeton, um professor que sempre era ostracizado demais, afinal, ele se formou na infame Escola dos Corvos Suzura. Porém, ele recebe uma chance inusitada de trabalho. Ele precisa ensinar uma turma de delinquentes sem futuro que prejudica o desempenho geral de uma escola. Mas não era como um professor comum. Ele recebia o objetivo de mandar todos eles embora. Legalmente, da escola. Mas o plano de Zeton era outro. Ele queria fazer com que todos permanecessem, mas não como delinquentes que não serviam pra absolutamente nada, mas a fim de lhes oferecer um rumo na vida. Eu faço vídeos de Mr. Zeton aqui no canal. Eu comecei de um arco bem avançado porque eu quis testar, ver como que era já pegar uma série lançada bem na frente e tal, até que ficou legal, mas aí um tempo depois eu voltei ao primeiro capítulo e fui fazendo. E te recomendo bastante dar uma olhada, não apenas nos vídeos, mas também no próprio mangá. Afinal, a escrita da besta enjaulada Suzuki Doi, autor dessa obra, só melhora a cada arco que passa. Vou te falar, no arco atual do mangá eu quase dei uma choradinha no flashback do antagonista principal. Não vou mentir não, apesar de que eu sou meio chorão, eu senti uma energia diferente vindo da história dele. E eu tô curioso pra saber como o Zeton vai lidar com essa situação. Falo com bastante carinho dessa obra aqui, pois eu realmente curti ela, e também sei que você vai gostar também. Yuri-nan. Essa é uma obra que se passa depois de Worst, e é sobre um aluno que no passado lutou contra Sakurada Asao, vulgo Abo, em seus dias de ginasial. Infelizmente essa obra teve o seu hall perdido. Bem, eu pelo menos não encontrei em lugar algum, então eu tive que usar apenas a wiki como base para contar para vocês como a história é. Não tenho muito o que dizer sobre esse trabalho, pois não é acessível, mas outra informação simples sobre é que ele tem apenas 4 capítulos. É isso. Hosen Gakuen Nishi. Esse é um mangá criado para promover o filme High on Low the Worst, e é basicamente uma história mais focada no grupo conhecido como Ozawa Hitoshi, os cachorros grandes daquela geração da Hosen. Vou falar pra vocês, eu acho esse traço meio feiozão. Sei lá, se a gente colar essas páginas e coloca num site de manhwa geral, ninguém vai notar a diferença. Eu acho bem genericão, cara. Mas apesar de tudo, ele deve ser divertidinho de ler. Infelizmente, só tá traduzido pra língua vietnamita. E eu realmente duvido que um dia façam em inglês. Mas se fizerem, tá aí. Uma historinha a mais sobre a Hosen, pelo menos a da época de High on Low. Anime/OVA. Koukobuto Den Cruz. Por incrível que pareça, Cruz recebeu uma pequena adaptação para anime na década de 90, lançado como OVA, que são os animes lançados para home video, tá ligado? Tipo, não sei se vocês tiveram o costume antigamente de alugar DVD em locadora, mas eu tinha, e foi nesse esquema aí. Koukobuto Den Cruz foi lançado em formato de fita VHS, ele cobre os arcos iniciais da história, em específico sendo a entrada de Moya Harumichi na Suzura, sua luta contra o trio Ebisuka, o grupo de Bando Hideto e o próprio, e fechando com sua luta contra a Rindaman. A terceira geração do TF8 também faz uma aparição no final do segundo episódio, mas ele acaba aí e nunca mais houve continuação. Koukobuto Den Cruz, apesar de curto, é o típico OVA daquela década, né? Assim como também ocorreu com o Jihoku Dynasty, onde foi só um pedacinho da história sendo retratado. Eu queria que tivesse recebido o tratamento de Bebop ou Kyokara Orewa, que tinham vários episódios com uma animação maneira, mas sei lá, não acho que era do interesse deles, infelizmente. E uma curiosidade inútil e aleatória, o dublador do Boya é o mesmo que faz o Majima em Yakuza, e o Rindaman tem a voz do Yujiro Hama. Vou falar, apesar de ser uma produção simples, os dois têm dubladores de peso, Se não me engano,
Kokobuto Denkrou está de graça legendado no YouTube em português. Eu recomendaria dar uma olhadinha. Não canon. Crows Explode. Quem assiste o canal aqui sabe que eu não me afeiçoo muito com esse filme aí, já que ele não faz sentido nenhum. Caso você pegue pra assistir Crows Explode sem considerar o filme anterior e os eventos seguintes do mangá, talvez seja algo divertido. Mas pra alguém que é fã, que já conhece bem desse universo, ele não faz sentido algum. Primeiro que os caras que estão na Suzura nesse filme não aparecem nem são mencionados no Zero, tampouco os que permaneceram ali no mangá. Então isso é algo que não me agrada nem um pouco. Outra coisa que me incomodou nesse filme é aqueles caras do Oda, que é um grupo totalmente novo criado pra esse filme, onde eles aparecem apenas nesse filme aí, valeu. Eu até curto a caracterização deles e tudo mais, mas eu acho esse filme muito desconexo do universo em geral. Parece que intencionalmente, de fato, né, criaram ali um universo paralelo, tá ligado? Eu poderia ficar falando mal do filme aqui por umas, sei lá, uns 30 minutos, mas eu não quero deixar o vídeo desagradável. Infelizmente ele tem mais pontos fracos do que fortes, mas, no geral, se você quiser algo pra assistir numa noite de terça-feira depois de pegar 2 ônibus pra chegar em casa do serviço, só pesquisar Crows Explode completo no YouTube e manda brasa. Crows Explode Gaiden. Essa é uma história bem simples e de menos de 20 páginas contando a história de como Kaburagi Kazuyo foi transferido para Suzura. Ela é feita pelo iluminado Tetsuhiro Hirakawa e vemos Kazuyo no estilo dele, sendo bem diferente dos seus típicos protagonistas, tipo, né, o Genji, que tem esse mesmo shape que o Hayato e o Harumi. O Kazuyo, ele tem esse cabelinho mais espetadinho pra cima, né? Imagina só, se ele continuasse com essa história, será que ele poderia finalmente fazer justiça pra essa história absolutamente bagunçada na linha do tempo? Eu acho que não, mas seria bacana ver na mão dele. Crows Explode, o mangá. E agora, diferente do pequeno capítulo de Tetsuhiro Hirakawa, Crows Explode recebeu uma adaptação para as páginas, assim como seus irmãos Crows Zero 1 e 2. Vou falar pra vocês, como uma leitura separada de tudo, com você sabendo que não é canon, e que nada daquilo deve ser levado em consideração, deve ser uma leitura braba. Afinal, ele teve diferenças grandes ao filme. E bem, eu achei a arte maneiraça, tá? Ela é bem limpa e estilosa, e leva em consideração a aparência dos atores. Tipo, olha esse quadro aí do Oda. Pô, legal pra caramba. Infelizmente essa obra tá traduzida pra indonésio e vietnamita, sem nada do inglês. Caso algum grupo decida pegar pra fazer pro inglês, eu com certeza vou dar uma checada, já que eu realmente achei a arte maneira, né? Crows Ladies. Essa é a história de Boya Haruka na escola Kochoran. E ela começa exatamente igual o Crows começa, com Yasu sendo extorquido no vagão de trem. Mas Boya diz que vai o proteger. Vocês já sabem de tudo que eu tô dizendo aqui, mas diferente de como é na obra original, elas não se batem no corpo a corpo, e sim, cada uma tem meio que um superpoder, né? A Boya Haruka, por exemplo, tem poderes de eletricidade, e essa versão feminina do Hiromi, por exemplo, cria essas correntes sinistras aí. Eu acho isso muito da hora, cara. O segundo capítulo eu vou dizer que é o mais zica que tem, onde aparece ninguém mais, ninguém menos que Melinda K. Cameron, além de várias outras versões dos personagens que a gente conhece, como eu tô deixando aí na tela, né? Rapaziada, obviamente que esse mangá é uma paródia e é uma grande piada, feito pelo monstro sagrado Suzuki Dai. Vou falar pra vocês, esse maluco é um dos mais criativos desse nicho, cara. Olha a loucura que ele foi capaz de criar. O mangá tem 6 capítulos e ele provavelmente teria mais, já que, bem, não é nem spoiler nem nada dizer isso. Mas ele acaba com ninguém mais, ninguém menos que o próprio Hiroshi Takahashi invadindo as páginas e interrompendo ele de continuar. Bom demais, mano. Crows Respect. Em comemoração aos 25 anos de Crows,
uma serialização super especial começou a ser lançada. Diversos autores se juntaram para fazer capítulos obviamente não relacionados com o universo principal para consagrar esse clássico. O autor de Seto Itsumi, por exemplo, que é um mangá bem slice of life, fez como se fosse um capítulo da própria obra, com seus dois personagens comentando que eles estão lendo Crows e até imitam os personagens. Eu achei muito daorinha, cara. O gênio iluminado Tetsuhiro Hirakawa não fez apenas um, mas 2 capítulos para essa serialização, com um deles contando a história de um garoto que almejava participar do TFOA, inclusive com o Ryushin e a 4ª geração aparecendo nela, e outra com um aluno que saiu de sua cidade natal e entrou para a escola Hosen, mas ele acaba não tendo força suficiente para se tornar o líder, então ele raspa a cabeça, apesar de na época do ginásio ter tido sempre um cabelo bem extravagante. Crows Ladies também tem um capítulo nessa serialização, onde a versão feminina de Tatsuo Kuzugami, conhecida como Kuzumika, aparece. Claro que tem vários e vários capítulos, mas o que mais me impressionou de todos esses é a collab com Hokuto no Ken. Infelizmente não é feita pelo autor original Tetsuo Hara, mas pelo Yuki Toimoto, autor da história alternativa do Salter, que é o personagem que protagoniza esse capítulo. E tem inclusive outro mais pra frente, logo após o Salter ter sido expulso da Suzuran por mandar alguns caras dessa pra melhor. E ele acaba se transferindo pra Hosen. Mas lá, ele encontra vários dos outros personagens de Hokuto no Ken, com eles estando o Ryuken, o chefe da Hosen nesse universo aí, o Toki, né, que é o famoso Jesus de cabelo branco de Hokuto no Ken, e também ninguém mais ninguém menos que Kenshiro, assim como o Salter, calouro, que chega quebrando as paredes até dar de cara com ele. Sensacional, cara. Crows Respect é aquele tipo de mangá que você pega pra ler só pra se divertir ali rapidinho, visto que nenhum capítulo tá conectado com o próximo. A maioria é feita de bobeira mesmo. Vale a pena conferir se você realmente curte a obra ou algumas das que se encontram presentes em formato de collab ou que são feitas pelos seus respectivos autores, né? In the Name of the Frontier Firmament. Esse aí é o one shot que conta a história de Ten, um membro da 2ª geração do The Frontier Firmament, mais especificamente o seu vice-líder. Antes do evento que encerrou de vez essa geração, ele havia sido mandado para o reformatório. Quando ele foi solto, Sameji Magichi, um dos membros da 4ª geração do TFOA, visita ele e o desafia para uma luta onde ele é vencido. E após isso, o mesmo desafia amigavelmente Kunori Yushin, mas após uma batalha feroz, ele acaba por ser derrotado. Ten tem o sonho de se tornar baterista numa banda e assim o faz, viajando para Tóquio, mas antes, ele diz à 4ª geração para não perder o show dele quando fosse rolar. Essa história foi feita naquele mesmo concurso onde o Otsugaden Dokuro venceu, com ela ganhando o prêmio de melhor personagem. Nara Akira. Esse mangá de 20 e poucas páginas conta a história de Akira Nara e como ele foi influenciado por Kawachi Teisho, além da grande lealdade dele ao TFOA e Murata Shogo. A história começa com homens misteriosos atacando o grupo deles, onde ele e Shogo se defendem. E vemos até mais alguns membros da 6ª geração nesse estilo que, cara, dava pra fazer uma obra nova sendo publicada com isso aí. Pô, é bem bonitão mesmo, cara. No meio das páginas, é ocorrido um incidente que fechou a 6ª geração. E após Shogo desaparecer, Akira foi atacado por um grupo antagonista ao TFOA, mas ele lutou até ficar completamente destruído. Isso enquanto gritava que o líder da 7ª geração era Murata Shogo, e que ele daria seu máximo para proteger o grupo. A história se encerra com a formação definitiva da 7ª geração, com Akira, Takumi Fujishiro e Kim Hyun-kwan se preparando para lutar contra os Jet Black Scorpions. Esse one-shot infelizmente não está upado nos sites convencionais, mas se você pesquisar Akira Nara no Reddit de Crows X Worst, você encontra de boa. Mas não recomendo ler caso você ainda não tenha lido o Worst até a parte onde a 7ª geração é formada, pelo menos. Essa é outra das histórias que também participou daquele concurso, junto do In the Name of the Frontier Firmament e Worst Gaiden Dokuro, com essa tendo seu estilo de arte bem elogiado pelo Hiroshi Takahashi. E eu tô colocando ela aqui pois ela foi publicada na revista Shonen Champion. Makani Nagareru.
E por último, mas não menos importante, uma obra feita pelo próprio Hiroshi Takahashi, contando a pequena história de Akafuji Kosuke, um aluno da escola Rindo, que foi introduzido em Worst. Esse pequeno one-shot foi incluído no databook We Are The Worst de 2003, e durante muito tempo foi uma obra bem obscura feita pelo Takahashi, tanto que a única maneira de ler ela era em português brasileiro, inclusive. Eu achei o Akafuji meio que uma fusão do Hana com o Hideyoshi. Sei lá, não senti muita aura vindo dele não. Ainda mais que ele é da Rindo, uma escola meio alheia de tudo, já que ela teoricamente é um ambiente mais controlado, apesar do Amachi Hisashi liderar ela na época de Worst. Então não sei se ela daria certo como uma série com publicação a longo prazo, já que era pra isso que ela seria, né? Eu não imagino esse cara sendo o protagonista long run ao invés do Hana, sendo sincero aqui. Sei lá, eu confio no Takahashi, mas eu achei esse protagonista aí bem sem sal, mas apesar de tudo, é um trabalho dele. E devemos apreciar com carinho, ó. Se tu pesquisa no Google, você acha. Passa bastante uma vibe de episódio piloto de desenho dos anos 2000. E é uma leitura, digamos, divertidinha. Acabou! Não sei porquê, mas eu tô com a sensação de que eu esqueci alguma coisa. Eu esqueci? Pô, acho que tem 41 tópicos nesse vídeo, mas eu tenho certeza que eu não esqueci nada. Eu acho. Bem, se eu esqueci alguma coisa, qualquer dia eu atualizo esse vídeo. Não imagino que dê tanto trabalho assim quanto deu pra esse, já que eu, bem, já tenho todas as imagens salvas da edição, blá blá blá. Enfim, muito obrigado por chegar até aqui. Se você chegou e não se inscreveu ainda, você tá de sacanagem com minha cara. Então mete essa aí! Falando normal agora. Pô, muito obrigado mesmo por acompanhar até aqui, né? Você que já tá inscrito já faz tempo, né? E assiste progressivamente aqui os vídeos, pô, obrigado de coração mesmo, né? Eu geralmente, né, dependendo do vídeo, nos vídeos de capítulo eu escrevo as conclusões, mas aqui eu tô falando de coração mesmo. Mais por agradecer, sabe? É uma felicidade fazer isso aqui, eu me divirto bastante. Eu não tenho retorno porque eu lido isso aqui como hobby, né? Se eu quisesse ficar gigantão, eu tava falando de coisa muito mais popular. Mas isso aqui é o que eu realmente amo, o que eu realmente gosto, o que realmente move minha vida, o que quando eu leio isso, eu me sinto mais vivo. E eu quero passar essa mensagem pra frente. E os comentários aqui, né? Os likes que vocês dão, qualquer coisa já me deixa feliz. Sabe, às vezes eu penso e falo, cara, eu vou fazer outra coisa. E eu realmente quero fazer outra coisa, outras coisas. Não sei, já pensei diversas vezes, mas eu não consigo largar esse canal porque é o que realmente me diverte. Então, espero ter você aqui comigo por mais tempo. Se eu parar, eu vou avisar. Se eu continuar, eu vou continuar. É bom falar assim, porque é uma conclusão de vídeo, né? Geralmente pouca gente chega, mas é isso. 2 aninhos aqui. É uma felicidade. Eu gosto mesmo de fazer isso. Então, eu sei que você já fez o que você tem que fazer, então... Valeu! Kenji, クソったれお前と出会わなきゃ俺の人生は